Bom, agora temos a parte prática, o exercício. Vocês podem me acompanhar aqui enquanto eu vou fazendo. Nós temos aqui o ServiceNow já aberto, e daí a gente vai ir na tabela de incidentes. Conforme eu mostrei para vocês, a gente vai em incidente.list, tá bom? Incidente, sem o E no final, ponto .list. E daí, nesse momento, ele vai abrir aqui para a gente a tabela de incidentes, né? Nós vemos aqui todos os registros, tem 68 registros cadastrados, né? Como incidentes. Então, nós podemos ver tudo isso daqui. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Nós temos alguns campos aqui, ó. Começa pelo number, aberto, short description, né? Vai até o atualizado por quem, né? Basicamente. Nós podemos editar aqui, personalizar essa lista que nós estamos vendo por aqui, ó, pela engrenagem. Está escrito personalizar lista. Quando nós clicamos aqui, ó, nós temos essa operação, basicamente do ServiceNow, essa interface específica de edição, né? A gente pode trocar. Vamos tirar o assign to e vamos colocar um outro campo de tags, por exemplo, tá? Vamos dar um OK. Ele atualiza a página. E agora o campo tag aparece aqui pra gente, tá bom? Ó, nós temos essa coluna com o campo tag. Basicamente, quando a gente clica aqui no incidente, nós vemos aí o detalhe do registro, tá? O usuário operador aqui do ServiceNow, ele pode editar essas informações aqui, não pode editar os campos necessariamente, né? No máximo que ele pode fazer é aquele tipo de personalização, né? E algumas outras que vocês vão ver. Mas o ideal é que ele edite só os registros aqui para poder fazer o atendimento. Quando nós clicamos aqui ó, nessa parte de cima, com o menu de contexto, nós temos algumas opções, tá? Em geral, a gente usa mais o Save. A gente vai ver cada um dos botões, né? O que significa aqui, a gente vai ver depois. Mas basicamente é para salvar o registro. E tem algumas outras coisas aqui. Aqui são botões que estão relacionados à operação de incidentes, tá? Então, criar uma tarefa de incidente, um problema, uma requisição, tem muito a ver com a TSM, especificamente essa parte, tá? Então tá aqui relacionado à operação desse formulário. Mas aqui tem uma parte que é toda padrão do ServiceNow, ó, de configure para baixo. Tem uma parte aqui toda padrão, você vê, pode exportar os dados, mudar as visualizações, enfim. A gente vai ver tudo isso ao longo. Mas a ideia do menu do contexto é esse botão direito aqui em cima, tá? E daí tem alguns, ele fica naquela parte, mas tem alguns menus de contexto. Tem quando você clica aqui, por exemplo, né? Também a gente vê os menus de contexto. Aqui, ó, também vemos os menus de contexto, né? Então eles ajudam a fazer certas operações aqui dentro da ferramenta. Vamos dar uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada no solicitante e vou colocar Joey, tá? Joey. Vamos ver se a gente acha algum registro. Então ele achou, ó, o solicitante maior ou igual a Joey. Só que ele trouxe outras coisas, ó. Ele trouxe 28 registros, porque ele achou o maior ou igual, né? Se eu colocar aqui, ó, lembra o contém Joey, ele vai trazer só o que realmente tem o nome Joey aqui no solicitante. Então, assim que eu faço essa pesquisa, dessa maneira, tá bom? Eu consigo clicar aqui, fazer diretamente por aqui, ou aqui nessa parte de cima também consigo fazer isso aqui, né? Colocar o campo que eu quero pesquisar e fazer a pesquisa de fato. Bom, considerando isso, a gente tem aqui os filtros, ó. A gente tem alguns filtros. Então, a gente acabou de colocar um filtro, né? O solicitante.nome contém Joe. Então, aqui depende do tipo de campo que for, né? Mas basicamente sempre tem o is, não é, é vazio, é um dos, enfim. A gente pode acompanhar tudo por aqui. Por exemplo, eu vou querer ver aqui, ó. Eu vou colocar uma condição. E isso daqui tem a ver com lógica de programação, tá? O que que significa? O E precisa cumprir todas as condições selecionadas, tá? Basicamente, ele precisa cumprir essa condição do Joey e mais uma outra. Se eu colocasse o OR, ele precisava cumprir ou uma ou outra. Nós vamos fazer isso já agora. Então, vamos colocar aqui, ó, o assignment group. Assignment group, a gente tem alguns registros que é vazio. Tá vendo aqui, ó, nessa parte? Exempt, ó. Está vazio. Eu vou rodar, vamos ver se aparece. Apareceu aqui, ó, então, o filtro,
colocou os registros contém Joe e estão com o assignment group, o grupo de atribuição, vazios, como a gente pode ver aqui, tá? A gente consegue ver essa operação nesse momento acontecendo. Se eu trocar exatamente essa condição por um ou, ele precisa cumprir ou Joe ou essa condição. Então vamos colocar aqui, ó, assignment. A gente não consegue colocar, na verdade, né? O assignment group, porque a gente tem que cumprir a condição que está relacionada ao campo de acima, tá? Mas eu posso colocar aqui um outro OR, tá? Porque daí eu estou relacionando a condição com esse campo. Então eu posso colocar, por exemplo, o name é Joe ou Abel, né? Por exemplo, que tem um usuário Abel Tutor. Mas para colocar outra condição totalmente diferente, eu posso colocar aqui no OR, tá? Aqui, word-c. Então vamos colocar o mesmo campo, assignment group, exempt, né? Exempt. Agora vai aparecer uma gama muito maior de registros. A gente está com 3, né? E apareceu 37. Por quê? Porque ele considerou as duas condições: o que tem Joe Employee e todos os registros que estão com o grupo de atribuição vazios, basicamente. Então, vai ser uma dessas opções. Então, basicamente, a gente consegue fazer essa estrutura utilizando os filtros, eles são bons. A gente consegue salvar um filtro também, ó. Vamos clicar aqui, ó. Tem como dar um save, e daí ele fica aqui, ó. Filtro, filtro pessoal. A gente pode colocar visível para mim, para todo mundo, ou para um grupo específico. Vou deixar visível para mim, tá? Só. Quando eu abrir aqui de novo essa lista, incidente, agora eu saio dessa listagem de filtro que eu fiz, né? Incidente.list, voltei, tá sem filtro nenhum aqui, ó. Tá em all. Quando eu olho aqui, ó, em filters, eu tenho aqui, ó, meu filtro pessoal. A partir do momento que eu cliquei nele, ele já traz aquele filtro lá, que contém o nome de ou está vazio. Então eu posso salvar o filtro. E agora, vamos continuar utilizando essa lista, ó, porque a gente pode fazer edição inline, tá? E edição inline funciona de duas maneiras, basicamente dentro do ServiceNow. Uma das maneiras é clicando aqui, ó, duas vezes na parte vazia do campo, tá? Ele vai dar essa opção. Vou colocar esse registro em database, tá? Database. Ele é o registro 57, o primeiro da nossa lista. Coloquei aqui, vou dar um check. E ele está atualizado, tá bom? Quando eu atualizar essa lista aqui, basicamente, vou dar um refresh, ele deixa de aparecer aqui, porque ele deixou de cumprir a condição do filtro acima, tá? Inclusive. Então eu consigo editar inline. Tem uma maneira aqui, ó, que eu aperto o Ctrl, aí ele fica com esse símbolo de mais aqui, ó, e eu consigo editar vários registros. Então eu vou clicar em todos esses, ó, ele avisa. 5 linhas serão atualizadas. Então eu clico primeiro em Ctrl, vou até fechar aqui a parte de filtros, ó. Clico primeiro no Ctrl, arrasto o meu mouse em cima das linhas aqui, ó, e eu posso atualizar vários registros de uma vez, tá? E ele avisa aí quantas linhas serão atualizadas. Então, eu vou colocar todos esses em database, por exemplo, e ele faz essa atualização aqui para mim de todos os registros inline, tá bom? Basicamente. Daí ele vai tirar aqui dessa listagem específica de filtros, né? E daí ele permite. Aqui ele até deu um erro, porque tem algumas regras aqui dentro do incidente, ó. O usuário Bud Richman. Então, esse usuário aqui ele não pode ter atribuição no grupo database, né? Essa é uma outra regra que tem aqui dentro do formulário de incidente, por isso que ele não conseguiu fazer, mas o restante ele conseguiu atualizar, tá? Vamos lá, agora a gente tem as tags. As tags servem para a gente poder especificar um registro, né? Vamos dar uma olhada aqui? Então a gente consegue fazer aqui, ó, esses três pontinhos, adicionar uma nova tag, tag problema, vou colocar até em maiúsculo aqui, ó, problema, dá um enter, agora ela passa a existir. Tá? A lista atualizou, eu perdi aqueles registros específicos, mas agora eu tenho a tag criada, ó, eu não preciso criar ela. Se eu colocar aqui, ó, problema, ela já aparece na hora, só digitando. E eu posso taguear esses chamados, ele fica aqui com essa percepção, ó, problema. Daí, basicamente, a gente consegue editar e a pessoa pode simplesmente fazer um filtro aqui, ó. Vamos colocar, vou tirar todos os filtros e vou colocar tags, aí eu vou selecionar a tag problema, certo? Já apareceu aqui, ó.
E vai aparecer os 3 chamados que eu tinha colocado anteriormente, esses 2 que eu fiz agora, com a tag problema. Então a gente consegue acompanhar as tags por aqui, tá? Bom, vamos entrar aqui nesse chamado específico, no incidente 601, final 601, né? E aí a gente tem uma visualização. Tô vendo que os campos aqui estão nesse padrão, né? O número, o solicitante, categoria. Tem uma parte aqui, ó, registros relacionados, as informações de resolução, as notas, né? Então tá tudo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou alterar a view, só para vocês verem, ó. Colocar a view de self-service. Tá vendo que a quantidade de campos nesse momento aqui alterou totalmente, né? Eu tinha vários campos lá, aqui eu tenho menos campos, então ele está numa view específica. Então a view é basicamente essa ordenação aqui de campos dentro do ServiceNow, como funciona isso, né? Quais campos aparecem, quais não. Então eu consigo controlar isso por visualizações. Não quer dizer que esses campos não existam, tá? Eles estão aqui ainda nessa tabela, eles só não estão aparecendo na nossa visualização de formulário, tá? Eu vou voltar para default, que a gente vê basicamente todos os campos, tá? Mas é importante a gente salientar isso, principalmente porque sempre vai existir a view do workspace, que é o que realmente importa, né? Onde as pessoas trabalham. Então a gente sempre vai ter que digitar essa view específica para trocar um projeto voltado para os usuários, tá? E por último, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, dentro do menu de contexto, ó. Tá vendo que aqui a gente não tem mais todos aqueles botões de incidente? Por quê? Porque esse incidente aqui, ó, está encerrado, né? Por isso que a gente não tem aqueles milhares de botões que apareciam, né? Mas agora a gente no menu de contexto pode vir aqui, ó, no Form Layout, e daí a gente tem toda aquela visualização de trocar a ordem dos campos, enfim. Vou fazer uma troca aqui, ó, vou colocar o número em cima o solicitante em cima do número, né? Tem os splits aqui que fazem aquelas separações, basicamente em tela. A gente dá um save e aí ele troca essa ordem. Basicamente a gente faz edição para todo mundo dessa maneira, tá? Nesse layout. A gente vai trabalhar com um novo recurso que eu vou mostrar para vocês depois, mas por enquanto a gente consegue fazer essa edição por aqui, tá? Acho que é isso. Vamos para a próxima aula.